Olá, queridos amigos, alunos do TEC. Estamos de volta. Nesse bloco, vamos finalizar a nossa aula sobre aceitação e renúncia da herança. Vamos agora tratar especificadamente da renúncia da herança. O que é renúncia da herança, Maria Clara? A gente viu na aula passada, mas para recordar, a renúncia da herança é quando eu, herdeiro ou legatário, falo que eu não quero mais aquela herança. Eu simplesmente renuncio àquele patrimônio, àquele bem imóvel, móvel, aquele crédito que eu recebi, aquele direito que eu iria receber por herança, e eu renuncio a essa herança. A gente viu também na aula passada que a renúncia da herança é um ato formal. A lei exige uma formalidade específica para que ocorra a renúncia da herança. A renúncia da herança, ela somente pode ocorrer por termo judicial, então a pessoa renuncia à herança no próprio bojo dos autos, ali no processo, ou então por instrumento público, ou seja, uma escritura pública lá no tabelionato de notas. A gente viu também na aula passada que é uma pegadinha clássica das bancas examinadoras afirmarem que é possível renunciar à herança por instrumento particular, quando não é. Só tem como renunciar à herança por escritura pública ou termo nos autos. A gente viu também que a aceitação da herança anda lado a lado da renúncia, são institutos correlacionados. Em relação à aceitação da herança, ela pode ser expressa, ela pode ser tácita ou presumida. A renúncia não, reveste de uma formalidade muito maior do que a aceitação. Feita essa breve revisão da aula passada, vamos dar continuidade ao estudo da renúncia. Vamos estudar agora o artigo 1809 do Código Civil, que trata da transmissão do direito de aceitar a herança. 1809. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. O poder de aceitar a herança passa aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva, ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda parte, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, esse artigo 1809, ele não está aqui à toa. Eu trouxe para vocês porque já vi ser cobrado em provas de concurso, principalmente segunda fase, e muitas pessoas confundem esse artigo com o direito de representação. Então, esse artigo 1809, da transmissibilidade do direito de aceitar a herança, é confundido com o direito de representação. A gente ainda vai estudar o direito de representação lá na frente, mas para a gente entender o 1809 e essa confusão, eu vou fazer uma breve lembrança do direito de representação. O direito de representação ocorre quando uma pessoa pré-morta, por isso esse nome pré-morta, ela morreu antes do autor da herança. A pessoa morre antes do autor da herança. Aí, pelo direito de representação, os herdeiros desse que morreu antes do autor da herança vão herdar no lugar dele, como se ele vivo fosse. Então, toda vez que eu tenho direito de representação, eu estou falando de uma pessoa que foi pré-morta. Um exemplo aqui. Eu morri, vamos supor que eu morri. E aí, eu tenho um filho. Esse meu filho vai herdar o que eu herdaria se viva fosse em relação à herança do meu pai. Então, vamos supor, eu morri em 1º de janeiro de 2022. O meu pai morreu 10 de janeiro de 2022. O meu filho, se eu tivesse viva, eu iria herdar a herança do meu pai, certo? Porque eu sou herdeira necessária do meu pai. Eu iria herdar a herança do meu pai. Só que eu morri antes do meu pai. Eu sou pré-morta, é considerado pré-morta. Como eu morri antes do meu pai, o meu filho, que está vivo, vai herdar o que eu herdaria se viva fosse em relação à herança do vô dele, por direito de representação. Então, no direito de representação, sempre existe um pré-morto, a pessoa que morreu antes. Eu, no caso, morri antes. Meu filho vivo vai herdar a herança do vô dele, meu pai, por direito de representação, como se viva fosse.
Isso é o direito de representação. As pessoas confundem o 1809 com o direito de representação. O 1809 não trata de direito de representação. Não tem pré-morto aqui. Não tem pré-morto. O que está acontecendo aqui no 1809? Uma transmissão do direito de aceitar. Veja um exemplo aqui para facilitar. Olha o exemplo para facilitar esse artigo 1809, que não é direito de representação. Você não vai confundir isso na prova. Carlos faleceu em 5/2. Carlos faleceu. O vô faleceu 5/2. Leandro faleceu em 6/2. Não deu conta, o pai dele morreu 5 de fevereiro. Leandro, muito emocionado, morreu dia 6, um dia depois do pai dele. Larissa, ela vai ter o direito de aceitar, olha só, pelo 1809, ela vai ter direito de aceitar a herança do pai Leandro e do avô Carlos por direito de transmissão. Veja que aqui eu não tenho pré-morto, não existe pré-morto. Olha só, Leandro, ele faleceu um dia depois do pai dele. O pai dele, Carlos, faleceu 5 de fevereiro. Leandro ficou muito emocionado, não deu conta, não segurou a onda do falecimento, da morte do pai, e faleceu um dia depois, 6/2. Veja, Carlos é o avô, Leandro é o pai. Carlos faleceu 5 de fevereiro, Leandro 6 de fevereiro, um dia depois da morte do pai, Leandro falece. A filha, Larissa, vai ter o direito de aceitar a herança do pai, Leandro. Veja que o Leandro iria receber a herança, porque ele, pelo princípio da Saizine, ele já recebeu no momento da abertura de sessão do seu pai, Carlos. No momento do falecimento de Carlos, Leandro recebeu a herança. Então, ele teria que aceitar a herança, seja ela expressa, tácita ou presumida. E aí, como Leandro morreu um dia depois, quem é que vai ter direito de aceitar? Pelo 1809, Larissa, a filha dele, vai ter o direito de aceitar a herança de seu pai e do seu avô Carlos, por direito de transmissão de aceitar a herança. Veja, aqui não é direito de representação. Não estamos, hora nenhuma, falando em pré-morto. Existe um pré-morto? Leandro, veja bem, Leandro, ele morreu antes de Carlos? Não morreu antes de Carlos, ele não era pré-morto, ele morreu um dia depois, só que não deu tempo dele aceitar a herança, porque ele faleceu logo um dia depois do seu pai. Então, não teve tempo de aceitar a herança. Por não ter tempo de aceitar a herança, vai ser transmitido esse direito de aceitar a herança à Larissa, a filha dela. E veja aqui, eu coloquei para vocês, que ela vai aceitar a herança de Leandro e Carlos. E veja que é uma continuidade lógica. Ela só vai poder aceitar a herança de um se ela aceitar a herança de outro. É uma continuidade em sequência da outra. Então, veja, a intenção aqui desse dispositivo para uma prova objetiva é a literalidade dele. As bancas examinadoras costumam cobrar a literalidade do dispositivo. Numa questão de segunda fase, é muito importante que você faça a diferenciação entre direito de representação e esse direito de transmissão do direito de aceitar. Veja, direito de representação, existe uma pessoa pré-morta, ela morreu antes. Veja, no nosso caso aqui, Leandro não morreu antes, ele morreu um dia depois do pai. Só não conseguiu aceitar a herança porque não teve tempo, ele morreu um dia depois. Aí passa aos herdeiros de Leandro esse direito, essa transmissão de aceitar a herança. A gente viu, eu só estou fazendo uma revisão breve aqui, nós ainda vamos estudar direitinho o direito de representação. Mas no direito de representação eu tenho um pré-morto. Veja o meu exemplo. Eu morri dia 1º de janeiro de 2022. E aí, o meu pai morreu no dia 2 de janeiro de 2022. O meu filho, por direito de representação, vai herdar a herança do meu pai como se viva eu fosse, o que eu herdaria em vida. Isso é o direito de representação. Meu filho herda o que eu herdaria se viva fosse, pelo direito de representação na herança do meu pai. O 1809 não trata do direito de representação. Um exemplo que eu trouxe aqui do livro do professor Pablo Stolze e do Pamplona, que diz o seguinte: assim, a título de exemplo, se Pedro morre, deixando os filhos Chico, que por sua vez é pai de Carla e Léo, e o herdeiro Chico, ao saber da morte do pai, também faleça infartado, sem que houvesse, olha só, nosso exemplo, sem que houvesse tido tempo de aceitar a herança dele, o direito de aceitar que lhe tocaria será transmitido à sua filha Carla. Esta, então, terá o direito de aceitar a herança do seu pai e também
o de aceitar a herança de seu avô, em virtude de o direito de aceitação do seu pai ter lhe sido transmitido. Em casos como este, é de boa cautela, vale frisar, que os inventários transitem conjuntamente em autos apartados. Agora vamos fazer uma questãozinha sobre esse assunto para a gente ver como isso é cobrado nas provas de primeira fase. Com relação às regras do Código Civil sobre sucessão, assinale a afirmativa correta. Letra A. O direito à sucessão aberta, ou seja, o direito de herança, e o quinhão de que dispõe o coerdeiro podem ser objeto de cessão por escritura pública ou por instrumento particular. Errado. Eu só posso fazer uma cessão de direitos hereditários por meio de escritura pública. A cessão de direitos hereditários por instrumento particular não tem validade, não é aceito no nosso ordenamento jurídico. Letra A está errada. Letra B. A aceitação à renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Errado. Por que aqui está errado? A gente viu que a aceitação da herança ela pode ser feita de forma expressa, de forma tácita ou presumida. Não é necessário que conste de instrumento público ou termo judicial. O que é necessário que conste de instrumento público ou termo judicial é a renúncia da herança. A renúncia da herança, sim, é um ato formal. A aceitação, não. Aqui a banca examinadora fez confusão, misturou os dois institutos. Letra C. Os atos meramente conservatórios e os atos oficiosos, como, por exemplo, o funeral de finado, indicam a aceitação tácita da herança. Errado, a gente viu isso também. Os atos oficiais, como o funeral, não indicam a aceitação tácita da herança. Pegadinha clássica de prova. Letra D. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitá-la passará aos demais herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Correto. Letra D, nosso gabarito, literalidade do artigo 1809 do Código Civil. Aqui, o 1809 geralmente cai assim em primeira fase. Copia e cola, a literalidade, coloca um não, muda muito pouco. O importante da explicação que nós tivemos em relação à não confusão do direito de representação com a transmissibilidade do direito de aceitar é numa segunda fase e também numa fase oral. Por fim, letra E, na sucessão testamentária, apenas as pessoas jurídicas organizadas sob forma de fundação serão chamadas a suceder. Errado, podem ser chamadas a suceder, ou seja, podem receber a herança em decorrência de um testamento, pessoa jurídica normal. Se você quiser deixar sua herança para o Bradesco, você pode deixar sua herança para o Bradesco sem problema nenhum. Artigo 1810. O que diz o 810? Na sucessão legítima, qual que é a sucessão legítima? É aquela que decorre da lei. A gente viu também, mas para revisar, a gente tem sucessão legítima, que é a que decorre da lei, e sucessão testamentária, que é aquela que decorre de um testamento. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. E sendo ele o único desta, ou seja, desta mesma classe, devolve-se aos da subsequente. O texto, na sua literalidade, deve ser compreendido da seguinte maneira: a quota do renunciante será partilhada entre os herdeiros da mesma classe. Por exemplo, eu estou lá na sucessão legítima, que é aquela que decorre da lei. Aí meu pai faleceu e nós somos três. Eu, Larissa e Lília, minhas duas irmãs, Larissa e Lília. E aí eu renuncio à herança. Essa quota parte minha que eu renunciei vai proporcional para Larissa e Lília. Em vez de dividir a herança um terço, vai ficar 50 para Larissa e 50 para Lília, porque eu renunciei. Vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Aqui, nosso exemplo. José é o falecido, então José faleceu. Aí ele tinha como filho Pedro, Maria e Antônio. Aí Pedro renuncia, Pedro tinha briga com o pai dele, fala, não quero nada dele não, vou renunciar a essa herança. Pedro renunciou, não quer a herança. Aí essa herança vai ser dividida a metade da herança vai ficar com Maria e a outra metade, que é o filho de José, vai ficar com a outra metade da herança. Veja, se Pedro não tivesse renunciado, seria um terço para cada. Olha só, são 3 filhos,
seria 1/3 da herança para cada um. Mas Pedro renunciou. Como Pedro renunciou, a cota correspondente dele vai para os outros herdeiros da mesma classe. Maria Clara, o que é classe? A gente tem que fazer uma revisão do que é classe para entender o 810, que ele fala, na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos herdeiros da mesma classe. Essa parte aqui, da mesma classe. O que é herdeiro da mesma classe? A gente precisa ler 1829, que aqui traz a ordem de vocação hereditária. Olha só, aos descendentes, aí aqui eu tenho quem? Ascendente, primeiro é descendente, quem é descendente? Filho, neto, bisneto, taraneto e assim sucessivamente. Ascendente, quem é ascendente? Pai, mãe, vovô, bisavó, bisavô, tataravô e assim sucessivamente. E o cônjuge sobrevivente, é o esposo ou a esposa, e os colaterais. Os colaterais até o 4º grau aqui. Só pode ser até o 4º grau. Aqui, colateral, a gente tem irmão, primo, prima. Então, nesse dispositivo, são esses aqui. São classes de herdeiros, esses aqui. Quem são? Descendentes, ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, os colaterais até o 4º grau. Joia, Maria Clara, perfeito. Entendi a primeira parte do dispositivo. Se eu tenho herdeiros da mesma classe, se um deles renuncia, vai a parte dele, o quinhão dele, para os herdeiros da mesma classe de forma proporcional. Beleza. A parte final do 1810 diz o quê? Olha só. E sendo ele o único desta classe, devolve-se aos da subsequente. Sendo ele quem? O renunciante. Se o renunciante for o único da classe, por exemplo, classe de descendente, for o único descendente, devolve-se ao da subsequente, da próxima classe que iria herdar. Então, se o renunciante for o único da classe, vai a outra classe. A parte que ele renunciou vai para outra classe. Vamos ver aqui um exemplo para facilitar. Então, olha só, José faleceu. Pela ordem de vocação hereditária, se ele não tem esposa, José não tem esposa, não tem cônjuge, não tem companheira aqui no nosso exemplo, quem iria herdar os bens dele pela ordem de vocação hereditária é os descendentes. Herda os descendentes. Filho, se tiver filho, é o filho. Então, ele tem Antônio, filho. Só que Antônio renunciou à herança. Antônio não tinha vontade de receber herança nenhuma, era muito trabalhador e entendia que não precisava, não queria receber a herança de seu pai. Então, Antônio renunciou, fala, não quero saber dessa herança. O que vai acontecer? Quem vai receber a herança? Como Antônio era o único herdeiro dessa classe, da classe dos descendentes, vai para os ascendentes, é da classe subsequente pela ordem de vocação hereditária. Ou seja, os bens, a herança de José vai para Tiago, que é pai de José, Tiago vai receber a metade, e Danúbia, que é a mãe de José, que vai receber 1/3 da herança. Por quê? Ele tinha pai e mães vivos, mas não tinha outros descendentes. O único descendente que tinha renunciou, então vai para a classe do subsequente, como ele tinha pai e mãe, metade para cada. Se ele tivesse só um pai ou só uma mãe viva, e a herança toda para essa classe de herdeiros. Então, vamos lá. Mais uma leitura para a gente ver se compreendeu mesmo esse artigo 1810, importantíssimo para nós, seja em provas de primeira fase, segunda fase, oral e também, claro, para a sua prática jurídica. Artigo 1810. Vamos lá. Na sucessão legítima, então estamos tratando da sucessão legítima, que é aquela que decorre da lei, a parte do renunciante acresce ao dos outros herdeiros da mesma classe. Então, foi aquele exemplo que a gente viu. Meu pai faleceu e eu tenho 3 irmãs. Eu, Maria Clara, Larissa e Lília. Eu, Maria Clara, renunciei à herança. O que vai acontecer com minha parte da herança? Vai para os herdeiros. Olha lá. A parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe. Veja que nós somos da mesma classe. Nós somos descendentes de 1º grau. Nós estamos na mesma classe. Então, a minha parte da renúncia da herança vai para minhas irmãs. Em vez da herança ser dividida em 1/3, vai ser dividida a metade para cada. Metade para a Larissa, metade para a Lília.
E sendo ele, veja, se eu fosse a única filha, se eu fosse a única descendente, por exemplo, não tinha irmã, vamos supor que eu não tinha irmã nenhuma, filha única. Se eu, sendo filha única, ou seja, se eu for a única herdeira dessa classe, o que vai acontecer? Vai devolver a herança ao da subsequente. No caso aqui, se o meu pai tivesse o pai dele vivo, a mãe viva, iria para eles, devolve a minha parte do renunciante para eles e eles herdariam em meu lugar. Artigo 1811. O que diz esse dispositivo? Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciar à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Então, vamos ver a primeira parte aqui. Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. O que isso quer dizer? Vamos supor que o meu avô faleceu. O meu avô tem 3 filhas, a minha mãe e as minhas 2 tias. A minha mãe renuncia à herança do meu avô. Eu vou poder receber essa herança pelo direito de representação? Não, pelo artigo 1811 não. Por quê? Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Ou seja, se minha mãe renunciou à herança, eu me lasquei, minha mãe não vai receber nada, eu não posso, pelo direito de representação, receber essa herança, não posso representar minha mãe. Se minha mãe tivesse morrido, aí tudo bem, porque ela seria pré-morta e cabe o direito de representação. Mas em relação à renúncia, não. Se a minha mãe renunciou à herança do meu avô, eu não posso representar ela, eu não vou receber nada. Tá, Maria Clara, e o que vai acontecer com a herança do seu avô? Lembra que eu falei que meu avô tem 3 filhos? Nesse nosso exemplo, meu avô tem 3 filhos. A minha mãe renunciou. A minha tia vai receber 50% e a minha outra tia 50%. Nesse nosso exemplo, claro, meu avô não tem cônjuge e nem companheiro. Veja, se a minha mãe tivesse morrido e não renunciado, eu receberia a parte da minha mãe pelo direito de representação, porque ela morreu antes do meu avô, ela era pré-morta, aí eu receberia a herança dela. Agora, como minha mãe renunciou à herança, eu não posso representar a minha mãe, porque o 1811 diz: ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Vamos para a segunda parte. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciar à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Maria Clara, eu estava entendendo tudo até chegar essa parte final e eu não entendi nada. Vamos aqui um exemplo para facilitar. A parte final do 1811. José faleceu. José é o vô. O José é pai de Antônio. Aí Antônio renunciou. O filho falou: não quero herança de meu pai, não quero herança de pai. Era brigado com o pai, não quero herança de pai. Luiz, da mesma forma, não quero herança de pai. Pai era uma pessoa muito difícil, eu não quero, estou bem de vida, não quero receber a herança de pai. Veja aqui no nosso exemplo. José, o falecido, tinha 2 descendentes. Não era casado, não tinha companheira, nada disso. Só deixou 2 descendentes, 2 filhos. Os 2 filhos renunciaram à herança, não querem a herança. O que vai ser feito agora? A herança de José vai para os netos e vai por direito próprio, por cabeça, não pelo direito de representação. Por que não vai pelo direito de representação? Porque a gente viu que 1811 falou que ninguém pode representar herdeiro renunciante. No direito, na renúncia, não há direito de representação. Há quando a pessoa morre na pré-morte, é uma pré-morte, há o direito de representação. Na renúncia, não. Mas veja, Maria Clara, os 2 filhos renunciaram, não quer herança. Os descendentes de primeiro grau não querem herança. O que vai acontecer? Os netos vão receber a herança, mas é por direito próprio e por cabeça. Como Antônio tinha o filho, Teodoro vai receber 1/3, que é o neto. O Theo, que é o filho de Luiz, recebe 1/3 também. E Enzo, que era o filho de Luiz, também recebe 1/3. Muito importante aqui, não confunda, isso não é direito de representação. Não existe pré-morte aqui, não é direito de representação. Aqui, eles herdam por direito próprio, por cabeça. Quando se diz que herda por direito próprio, por cabeça, é que não é por direito de representação. Eles estão herdando em nome próprio. Vamos ler de novo o dispositivo para ver se você compreendeu.
Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Primeira parte, já entendeu? Se o seu pai renunciou à herança do seu avô, você, pelo direito de representação, não vai poder representar ele. Ele renunciou, você nada recebe. Ninguém mandou seu pai renunciar, você não vai receber nada. Se, porém, o seu pai, veja lá, for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Aqui no nosso exemplo, o seu avô faleceu. O seu pai renunciou à herança do seu avô. Fala, eu não quero herança de pai, não quero. Então, seu avô faleceu, o seu pai renunciou à herança, não quer. Você vai, como o seu pai não tem irmão, seu avô não tem companheira, não tem cônjuge e não tem outro descendente, o que vai acontecer? Você, neto do seu avô, vai receber essa herança, vai herdar essa herança por direito próprio e por cabeça, não pelo direito de representação. É isso que quis dizer o artigo 1811 do Código Civil. Vamos fazer uma questão agora sobre esse assunto para você ver como isso é cobrado na prova. A prova é de promotor de justiça. Vamos lá. Sendo o herdeiro renunciante o único de determinado grau, ou se todos do mesmo grau renunciarem, serão chamados a suceder os do grau seguinte por direito próprio e por cabeça. Corretíssimo. Aqui é a parte final do 1811, de acordo com o dispositivo do Código Civil. Artigo 1812. O que diz o 1812? São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Irrevogáveis. Por que é irrevogável o ato de aceitação e renúncia da herança? Pela estabilidade jurídica, pela segurança jurídica, em razão da importância dos institutos, é necessário que eles sejam irrevogáveis. Ou seja, no momento que eu aceito essa herança, seja de forma tácita, de forma presumida ou expressa, eu não posso voltar atrás mais. É irrevogável, é irretratável. Uma vez feito, já era. Eu não posso falar, não posso aceitar e depois falar, não quero mais, vou renunciar. Não posso. Tampouco eu posso renunciar e depois falar, não, eu arrependi, agora eu quero aceitar essa herança. Não pode. É um ato só e, se ocorrer, ele é irrevogável e irretratável. Trouxe aqui um julgado do STJ que trata sobre esse tema. Veja só. A aceitação da herança, expressa ou tácita, torna definitiva a qualidade de herdeiro, constituindo ato irrevogável e irretratável. O pedido de abertura de inventário e o arrolamento de bens, com a regularização processual por meio de nomeação de advogado, implica a aceitação tácita da herança. Ou seja, neste caso aqui, a pessoa se habilitou nos autos do inventário por meio do advogado. Esse ato de habilitar no inventário por meio de advogado constitui uma aceitação tácita, porque imprime atos próprios da qualidade de herdeiro. E aí, nesse caso concreto aqui, a pessoa, depois de ter aceitado a herança de forma tácita, queria renunciar a essa herança. E aí o STJ falou, opa, não pode não. O ato de aceitação e também o de renúncia são atos irrevogáveis e irretratáveis, de forma que foi indeferido esse pedido, o recurso foi improvido e não há que se falar em renúncia depois que se aceitou a herança, porque ambos os institutos são irrevogáveis. Vamos lá, mais uma questãozinha. Agora a banca é CESP e o concurso é Procurador do Estado de Alagoas. De acordo com o disposto no Código Civil, relativamente à aceitação e renúncia de herança, assinale a opção correta. Letra A. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento particular ou termo judicial. Errado! Professora, eu estou cansado de saber, graças a Deus já sei isso. Já sei que a renúncia da herança só pode ser feita por meio de instrumento público, ou seja, uma procuração pública, ou um termo judicial ali nos próprios autos. Não há que se falar, é impossível, é nulo, uma renúncia da herança por instrumento particular. A lei aqui exige uma formalidade. Letra B. Os atos oficiosos realizados pelo herdeiro, como o funeral do finado, exprimem a aceitação da herança. Errado. A gente também viu isso aqui na aula passada. Os atos oficiosos, como o funeral, não exprimem a aceitação tácita da herança. Isso aqui é uma pegadinha clássica. A maioria das questões sobre esse tema cai essa pegadinha,
você não vai errar. Letra C. A cessão gratuita, pura e simples, da herança, praticada por um herdeiro em benefício dos demais herdeiros, importa a aceitação da herança. Errado, nós já vimos isso aqui também. Quando eu cedo uma herança de forma gratuita para outro coerdeiro, eu não estou aceitando a herança. Na verdade, eu estou renunciando à herança. Letra D. O herdeiro pode sujeitar a aceitação parcial da herança à condição suspensiva. Erradíssimo, vimos isso também. Não se pode aceitar a herança. O ato de aceitação da herança é um ato puro e simples. Não posso aceitar a herança sob condição. Por exemplo, aceito a herança se todos os herdeiros aceitarem. Não posso fazer isso. Sob um termo, eu colocando um termo, aceita a herança no dia 20 de agosto de 2024, também não posso. A aceitação da herança é um ato puro, não posso fazer sobre condição suspensiva, resolutiva, termo, nada disso. Por fim, letra E. Os atos de aceitação ou renúncia da herança são irrevogáveis. Corretíssimo. Tanto a aceitação quanto a renúncia são atos irrevogáveis. 1813. Vamos lá. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, ou seja, os credores, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, vamos supor que o meu pai falece e aí eu, herdeira, renuncio a essa herança. Ocorre que eu tenho vários credores, eu estou devendo para várias pessoas. Esses meus credores, eles podem aceitar a herança em meu nome? Podem aceitar a herança em meu nome. Olha só, 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, meus credores podem aceitar a herança. Ora, se a pessoa está devendo, está renunciando à herança, os credores vão ficar prejudicados? Não, senhor. Mas veja, o 1813 exige autorização judicial. Isso é feito no bojo do processo judicial, é necessária a autorização judicial para tanto. Parágrafo 1º. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao do conhecimento do fato. Esse parágrafo 1º aqui, quando é cobrado em prova, geralmente eles trocam o prazo. Veja que aqui está 30 dias, coloca 15, 20, então grifa aí 30 dias. Paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, vamos supor, eu renunciei à herança do meu pai. A minha parte seria R$1 milhão. Eu tenho R$500 mil de dívidas. Meus credores podem acertar essa parte, ou seja, para pagar a dívida dos 500 mil. E os outros 500 mil que sobrou, Maria Clara? Os outros 500 mil que sobrou vai ter efeito de renúncia, ou seja, vai ocorrer a renúncia e vai para os demais herdeiros. No nosso exemplo, eu tinha mais duas irmãs. Esses outros 500 mil que sobrou, vai 250 para uma, 250 para outra. Trouxe uma jurisprudência aqui para nós sobre esse tema. Em razão do trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha, não cabe pedido do banco credor de aceitação de herança do renunciante, devedor. Veja aqui, o credor era o banco. E aí já tinha homologado a sentença de partilha e o banco atrasou, perdeu o tempo. E aí o que diz o julgado? Não, agora o banco não vai poder aceitar a herança do renunciante, não. Pois o requerimento só poderia ser formulado enquanto estivessem pendentes os direitos hereditários do devedor. Tampouco poderia penhorar no rosto do arrolamento bens que foram transmitidos aos demais herdeiros. Ademais, com o trânsito em julgado da homologação de partilha, olha aqui o prazo que tem para aceitar, para os credores aceitar, no qual houve renúncia do executado herdeiro, extingue-se qualquer direito desse em relação aos bens transmitidos. Assim, só resta ao banco, caso comprove a fraude a credores e se preenchidos os demais requisitos, arguir em ação própria a anulação de partilha homologada. Ou seja, a gente viu que os credores podem aceitar a herança em nome do devedor renunciante. Então, a pessoa está devendo e renunciou à herança. Opa, isso não pode, o direito não pode admitir isso. Se uma pessoa está cheia de devedor, está devendo Deus e o mundo, e está renunciando à herança, ou seja, ela ia receber crédito para pagar os credores e está renunciando, não, senhor. Aí o Código Civil fala, pera lá,
você, credor, vai poder aceitar essa herança em nome do devedor renunciante. Beleza. Mas você, credor, não pode dormir no ponto, não. Sabe aquela frase que aplica aqui para nós? O direito não socorre aqueles que dormem? Aplica aqui para nós. Ou seja, o credor, ele tem um prazo para requerer essa aceitação da herança em nome do devedor renunciante. Até quando, em outras palavras, até quando os credores do devedor renunciante podem requerer a aceitação dessa herança em nome do devedor renunciante, de acordo com a STJ, até o trânsito em julgado da homologação de partilha, porque até a homologação de partilha, eu não sei de que é quem, eu não sei qual parte da herança é de cada um. Eu não sei se o carro tá com Maria, se a casa tá com Pedro, tá com Manel. É tudo junto e vira um condomínio. Depois que ocorreu a homologação de partilha, acabou. Aqui é o prazo que entendeu o STJ, o limite temporal que entendeu o STJ, que os credores podem aceitar essa herança em nome do devedor renunciante, até o trânsito em julgado da homologação de partilha. Tá bom, Maria Clara? Ocorreu o trânsito em julgado, homologou partilha e agora o credor que dormiu no ponto vai ver navios ou ele vai poder fazer alguma coisa? Segundo entendeu o STJ, ele vai poder entrar com uma ação de anulação de partilha, mas aí ele vai ter que comprovar o quê? A fraude a credores, se preenchidos os demais requisitos de fraude contra credores. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Finalizamos a nossa aula sobre aceitação e renúncia da herança. Pode ter certeza que os principais pontos desses temas estão aqui nessas aulas. Fique à vontade para revisar essa aula, para ver essa aula várias vezes, quantas vezes você quiser. E claro, você já sabe, se tiver ficado alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.